Bem-vindo mais ao Smartcast, um podcast que fala sobre arquitetura e todos os assuntos relacionados. Me chamo Jorge e hoje estou como apresentador convidado, estou recebendo a diretora de inovação e de novos negócios da Smart Duo, Andriele Rios. Tudo bem, Andriele? Tudo bem, você? Bem também. Hoje o nosso tema que nós vamos falar é um tema muito interessante, né? É um tema que a pandemia ajudou de uma certa forma. Alguma coisa boa a gente tem que tirar dessa pandemia, talvez essa seja uma das poucas coisas boas que conseguimos tirar, que foi o alavancamento, né, o crescimento que o setor de arquitetura logística teve pós-pandemia, certo? Por que que a gente pode afirmar essa verdade que a arquitetura logística cresceu de forma significativa depois da pandemia? Bom, a demanda cresceu. As pessoas elas passaram a estar em casa, né? Por conta da pandemia, todo mundo ficou recluso. As Certo. pessoas precisaram descobrir novas formas de se conectar. Então, não só arquitetura para logística, como tecnologia em geral. Videochamada. Parece bobo, né? Mas se você pensar ali há 4 anos atrás, você fazia uma videochamada? Não, não existia reunião por videochamada, nem pensável. Se eu Não é tinha uma reunião, razoável, não, se eu né? tivesse uma reunião em Brasília, eu tinha que entrar num avião, ir até Brasília e apertar a mão Exatamente. daquela pessoa. Então, a pandemia nos ensinou algumas coisas, né? Fez a gente estar mais atento à tecnologia. E para comprar não foi diferente. Você não podia sair de casa. Você não tinha o que fazer, né? Trabalhava ali dentro de casa, convivia com as pessoas que são do núcleo familiar e você precisava comprar. Você precisava comprar, às vezes, itens básicos, né? E durante a pandemia também, houve muito consumo, porque as pessoas estavam em casa e queriam consumir, não só itens básicos, melhorar itens da casa. Né? Hum, Reforma de casa, compra de itens para casa, teve um aumento muito grande. Então, o aumento da demanda gerou uma necessidade, uma corrida dos grandes e-commerces por espaços logísticos. Então, assim, a própria Smart Duo, né, ela alavancou durante a pandemia. Ela praticamente nasceu na pandemia, se você parar para pensar, porque foi de 2019 ali para 2020 que iniciou projetos desse segmento, né? Ela iniciou como Smart Duo, né, não como Jotalin, porque legal. ela já tinha uma história como Jotalin de alguns anos. Mas foi ali na pandemia que realmente alavancou, teve um volume grande de projeto. 2020 e 2021 tiveram muitos projetos na Smart Duo, assim, e é por conta disso, assim, o mercado estava buscando e os prazos eram muito apertados, né? Então, todos os projetos que foram feitos naquele período foram feitos a toque de caixa. Então, assim, o cliente, né, um exemplo ali, o Mercado Livre, Ok. ele precisava de um galpão. Era tudo em um ano. Tudo eu falo, compra de terreno, legalização, obra, entrega. Então, assim, isso é muito arrojado. Bastante. E é interessante, né? Pelo que você está me falando, olha só, uma coisa é fato. O mercado digital, de uma certa forma, não sei se é a palavra correta, mas a gente teve uma digitalização, né, de todas as pessoas. O mercado digital cresceu em 2 anos, o que era previsto para crescer nos próximos 25. Então a gente cresceu em 2 anos o que era para crescer em 25. E nenhum empresário, nenhuma empresa consegue prever uma pandemia. Né? Esse é um verdadeiro cisne negro. Né? É um evento que acontece e que ninguém consegue prever. Né? Ele é imprevisível. E pelo que você está me falando, você tinha uma. Ninguém estava preparado. E existia já no Brasil uma defasagem desse segmento, né? Porque o que, que eu percebo agora como usuário? Que os prazos de entrega. Eu sempre comprei na internet. Claro que hoje eu compro muito mais, você se sente muito mais seguro para poder comprar. Mas o prazo de entrega era 7 dias, 6 dias, 8 dias. Assim, posso dizer. E hoje, por exemplo, minha última compra, olha que interessante, eu comprei um vinho no Mercado Livre e eu recebi com 2 dias úteis. Qual que é a relação da entrega que beneficia o usuário final? Claro, porque eu acho que a entrega é um dos fatores de segurança, né? Por que que eu vou comprar agora? Sem contar todos os benefícios que a internet te oferece de preço. E o galpão logístico, como que a gente pode fazer esse tripé, né? O que que o galpão logístico, o que que a arquitetura logística interfere
nesse ponto aqui para fazer a ligação entre empresa e usuário final? No passado, né? Assim, no passado eu falo de 6 anos atrás, eu não estou falando É, passado, de um é passado tão recente, né? distante. O mais comum era você ver centros logísticos muito grandes afastados do centro urbano. Tá. Então, o que dificultava ali um pouco a entrega. Por isso que os prazos de entrega eles eram um pouco maiores. Agora, com a pandemia e também com a concorrência, foi necessário reduzir o prazo de entrega, porque hoje a gente chama até de last mile, né? É a última milha, é a milha que chega no cliente, né? É o último trajeto que a mercadoria faz para chegar no cliente. Então, como estratégia, existem ainda os grandes centros que são afastados, mas além disso tem hubs nas regiões mais centrais. Isso que garante que o seu vinho chegue em 2 dias, né? Não é só o centro de distribuição, são esses pequenos centros que é para gerir essa mercadoria da última milha. Mas um ponto importante, em termos de projeto, de arquitetura, mudou alguma coisa do que era feito há 6 anos atrás para hoje, tecnicamente falando? Ah, todo o setor avança, né? Todo o Sim. setor avança. Pro last mile, eu acho que teve um desenvolvimento maior, né? Porque antes pouco se falava disso no Brasil, no last mile. Last Mile eu conheço muito porque era uma coisa que já se falava nos Estados Unidos, né? Sim, Essa sempre foi uma preocupação, essa questão da entrega. Inclusive, até a Amazon chegou a fazer teste de entrega de drone, enfim, para as pessoas receberem no mesmo dia. Claro que nós falamos de outro mundo, né? Onde você deixa a mercadoria na porta da sua casa, dependendo da região, e você vai chegar lá, a mercadoria vai estar lá. Enfim, tem outros fatores. Mas me explica isso, o que que mudou de fato? essa segmentação, né? Então, os centros de distribuição eles passaram a ser um pouco menores, mas mais pulverizados. Ah, ok. Né? Então, aí é uma grande virada de chave. E também a forma como essa mercadoria chega. Né? Antes era só caminhão, então depois eles reduziram. Né? Agora é um veículo menor, carro de passeio, bicicleta, veículo elétrico. Hoje o céu é o limite para chegar mais rápido. É verdade, porque facilita também a mobilidade urbana, né? Um caminhão, assim, a dificuldade que tem para poder estacionar, para poder parar, enfim, né? Você se demora muito mais tempo para poder fazer essa logística da cidade. A gente está falando de last mile, a gente falou sobre modelo americano, a gente falou sobre tecnologia, e a gente está falando sobre pandemia. Hoje, o modelo que nós temos no Brasil como referência, até por tamanho, de país e consumidor, claro que no Brasil se consome bem menos, é o modelo americano de last mile, de galpão logístico, como funciona? Quais são as referências que o mercado brasileiro absorveu em relação ao mundo, sendo que nós não fomos pioneiros nisso? Eu acho que uma grande referência é sim os Estados Unidos, mas é uma solução tropicalizada. Por que que você fala? Né? Porque a forma de construção do galpão nos Estados Unidos, em geral, é diferente da que é construída no Brasil. Os Estados Unidos utilizam muito uma forma de construção que é o tilt-up. Né? É como se você construísse grandes paredes de concreto. Ele é utilizado no Brasil? Sim, mas em menor escala. Por quê? Porque o custo é maior. No Brasil é mais comum você ver o galpão fechado com telha metálica, né? Que funciona muito, muito melhor. Funciona muito melhor, não. Funciona para o Brasil, Por quê? porque é mais baixo o custo. Né? Reduz o custo e funciona. O galpão está fechado. Isso tem a ver também com relação do clima, porque nos Estados Unidos, por exemplo, talvez você tenha algumas regiões que o inverno é muito. Quase todos os Estados Unidos o inverno é muito rigoroso, tirando ali Texas, aquele. O, a costa sul, na verdade. Tirando aquela questão da costa sul dos Estados Unidos e um pouco ali do centro-oeste dos Estados Unidos, né? Você acha que essa questão do clima também interfere para essas soluções tropicalizadas, igual você falou? Sim, com certeza, interfere. No Brasil, a gente precisa prever. O problema é exatamente o oposto, né? O calor. Ah, ok. Né? A gente precisa ter estratégias ali para ventilar o galpão, ter trocas ali de. Troca de ar mesmo, a gente garantir várias trocas de ar e ter também telhas com proteção, para que o calor dentro do galpão não seja tão grande. Para não ter a troca de temperatura, né? Exatamente. E sem ter que fazer uma refrigeração. Porque um galpão refrigerado, ele custa mais caro.
E isso encarece na ponta para o consumidor, sem sombra de dúvida, né? Exatamente. E o mercado, por exemplo, de galpão refrigerado e congelado, ele vem crescendo no Brasil também, né? Porque essa demanda do e-commerce, ela começou com secos, mas ela está avançando para produtos congelados. Sério? Tem essa Sim, possibilidade? sim, esse mercado é um mercado que vem crescendo. O que que você tem hoje de exemplo, por exemplo, de produto, trazendo para quem está nos escutando? O que que já é feito de produto congelado? Por exemplo, sorvete? Uma brincadeira, porque quando a gente pensa em sorvete, mas o que que você tem de exemplo hoje nessa questão de galpões para molhados, produtos molhados, assim posso falar? É refrigerados. Refrigerados, produtos refrigerados. Hoje, tem algum exemplo que você pode trazer aqui? É, na verdade, todo tipo de produto, ele tem que ter um armazenamento, né? A Sim, questão é se ele vai ser distribuído por um e-commerce. É isso que não é tão comum hoje. Então, certo. sim, o sorvete ele tá num galpão ali de É porque refrigerados é congelados. engraçado que o sorvete não é uma coisa muito usual, né? Até em alguns aplicativos, sorvete é uma coisa que você não consegue comprar para poder entregar. É, todos os refrigerados você não consegue. Isso eu posso falar até como usuário, né? Na pandemia, eu fazia todo tipo de compra de supermercado mesmo, na internet. Só que refrigerados eu não conseguia comprar, a menos que eu comprasse no supermercado mais próximo e pedisse para entregar. Ok. Mas eu não conseguia comprar nos grandes Não players aí, conseguia sair de São Amazon, Paulo, Mercado por Livre, exemplo, alguma não. coisa nesse sentido, ok. Mas assim, eu tenho visto um movimento nesse sentido, né, de chegar no e-commerce o produto refrigerado, carnes, normalmente carnes embaladas, né, ali. A vácuo, enfim. Exatamente. Mas já tem alguma coisa hoje que funciona? Já tem um primeiro galpão com esse perfil no Brasil? Você sabe se tem alguma coisa nesse sentido ou ainda está muito no ponto Tá muito inicial, né? Tá inicial muito ainda, né? inicial. Nessa questão de... Eu não vou saber te citar um exemplo mais palpável. Ah, legal. Bacana. Então é interessante, né? Quando a gente fala que o segmento de armazém logístico está muito ligado, então, ao consumo através da internet por causa da entrega dos marketplaces, é isso? A demanda puxa o crescimento do galpão logístico. E pós-pandemia caiu esse crescimento, essa curva? Sim, mas ela ainda se mantém alta. Ela não voltou aos patamares anteriores à pandemia. Eu talvez quero fazer uma pequena correção. Talvez não é que caiu. Na pandemia tinha uma defasagem muito grande, então teve uma demanda muito alta. E agora tem um crescimento mais linear. Não? Não, mas eu tô imaginando uma curva. Imagina uma curva. Ela Ok. vai vindo, ela subiu na pandemia, teve um grande Sim, pico, porque isso, mas tem então motivo. ela desceu. Ok. Ela teve um pico na pandemia e desceu, mas não voltou ao patamar que era antes da pandemia. O pico que teve, na verdade, não é sobre o consumo na internet. É sobre a arquitetura logística, eu acho. Porque era tão defasado no Brasil que precisou ter um crescimento muito rápido, exponencial, para poder equalizar. Eu acho que as duas coisas estão muito correlacionadas, assim. O consumo na internet aumentou e, por consequência, precisou-se de mais espaços. E aí a arquitetura logística teve que correr atrás. Os grandes desenvolvedores, incorporadores tiveram que dar conta desse produto, porque o produto, eles procuravam um produto no mercado e não existia. Não tinha Não nada, né? tinha. A vacância chegou a patamares mínimos, assim. Empresas estavam indo para galpões não tão estruturados porque não tinha espaço, não tinha lugar, né? Nossa, Então, legal, interessante isso. E é interessante porque quando a gente pensa em armazém logístico, galpão logístico, e o relacionamento que se tem com os marketplaces e compra e entrega, então é um mercado que está em franco crescimento, pensando nos próximos 30 anos. Porque é nisso, a gente percebe isso, que o hábito, né, principalmente pós-pandemia, que teve esse crescimento exponencial, e afetou todas as faixas etárias. A minha mãe não comprava nada pela internet, ela se viu obrigada a comprar, né? Então, assim, minha mãe hoje ela é uma senhora, não é uma senhora, que hoje falar que alguém tem mais de 60 anos é uma senhora até uma ofensa, mas teve essa mudança, né? Pessoas que nunca tinham comprado na internet se viram obrigadas a comprar. Então, na sua opinião, é um mercado de franco crescimento? Esse crescimento continua? eu acho que tem muito espaço ainda para os próximos anos. É, porque esse hábito de consumo que se instalou na pandemia, né? Ok.
ele não foi completamente embora. As pessoas voltaram a comprar em lojas Offline. físicas, né? Sim, voltaram. Mas as empresas, elas buscaram unificar os canais. Então, se você comprar, por exemplo, na internet, vou dar uma experiência que eu tive. Comprei ali um edredom na Camicado pela internet. Ele chegou com um problema, não estava do jeito que eu queria. Certo. Eu levei na loja física que tinha no shopping mais perto Olha que e eles legal. trocaram, né? Então, essa interação entre o meio físico e digital está acontecendo, né? Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas com integrar esses dois ambientes. Mas um ponto importante hoje, falando de setor, não de setor, de estado, né? O Brasil ele tem um tamanho continental. O Brasil é enorme, né? Quantos países na Europa cabem dentro do Brasil? Minas Gerais é do tamanho da França, que é um país. Hoje, quando a gente pensa em Sudeste, por exemplo, a gente tem a região de Extrema ali, que tem um incentivo fiscal, tem uma região estratégica, né? Quando a gente pensa em São Paulo, Minas, Rio, eu acredito que o Sul um pouco mais também, você tem os galpões, quase todos estão ali, né? Para poder fazer a entrega. Como que você vê esse crescimento de armazéns logísticos pelo Brasil? Qual que é talvez a próxima bola da vez? Qual é a região que está tendo mais investimento, que tem talvez mais potencial para poder receber esse tipo de empreendimento? É, você vê uma grande concentração, né, de galpões no eixo. O que que é o eixo? É o eixo Rio-São Paulo. Então tem muito galpão, tem muito investimento e ainda tem muito player investindo no eixo Rio-São Paulo, porque é muito certo, Ok. né? É um retorno muito certo. Que são os dois maiores mercados consumidores, talvez, né? Exato, mas o Nordeste, ele tem crescido muito, mas acaba que desenvolvedores locais têm mais não é coragem, mas tem mais vontade ali de investir no mercado local. Eu sinto uma dificuldade ali do time da Faria Lima de se aventurar em novos mercados, né? Então, são algumas empresas que realmente vão para diversas regiões do Brasil. Mas o Brasil é enorme e tem demanda em todas as regiões. É isso que eu Tem imagino. consumo, tem demanda. Então, precisa de mais capilaridade nesse setor. Tem algum local em específico que você vê que os investidores já estão começando a olhar com um olhar diferente, pensando talvez já estudando, fazendo o primeiro estudo ali de viabilidade, se é viável ou não? O Nordeste tem crescido muito, né? Assim, Acho já legal. existem muitos galpões no Nordeste, mas ainda tem espaço para muitos. Bacana. Porque é enorme também ali quando a gente pensa no Nordeste, né? Exatamente. Eu acho isso é bacana. Muito bacana mesmo. E como que a Smart Duo se vê dentro desse cenário para os próximos 10 anos? Bom, a Smart Tool se posicionou por conta da pandemia e entendo que a gente vai continuar avançando, seguindo com essa onda do mercado que avançar na arquitetura para a logística como um todo, buscando melhorias. Por exemplo, no passado os galpões eles não tinham tanta humanização. Não estavam muito preocupados com quem de fato, a pessoa que está ali, o funcionário, as pessoas que estão habitando aquele espaço. Hoje a gente Aquele projeta ecossistema, né? aquele ecossistema, a gente projeta voltado para o usuário, tem áreas de lazer, tem áreas de convivência, ambientes menos áridos mesmo, mas você vai ter ali um paisagismo, você vai ter alguns elementos que deixam elevam a qualidade de vida de quem está trabalhando ali, a qualidade do E trabalho. a arquitetura tem esse poder, né? De poder criar Exatamente. ambientes mais agradáveis, ambientes mais produtivos e ambientes mais humanizados, né? Eu acho muito legal essa questão da arquitetura. Não é só a beleza estética, né? Mas essa questão da melhoria, mesmo pensando no ser humano como centro. E é importante isso que você falou, né? A gente fala sobre galpões logísticos, a gente começou falando sobre consumo, sobre pandemia, como a pandemia acelerou o mercado digital, que aumentou as vendas na internet, que automaticamente necessitou de novos armazéns, que para continuar esse crescimento tiveram que pensar nos prazos de entrega, então mudou-se a arquitetura e a política, criando o last mile, né? E agora a gente já está sobre potencial do Brasil para esse mercado, que é um mercado que é um modelo importado dos Estados Unidos e que passa até quando vai projetar um galpão, pela melhora da qualidade de vida, né?
do ambiente de trabalho para quem está ali realmente de fato operando. Isso é muito interessante. E essa tendência a olhar mais para o usuário final também é algo que a gente tem feito mais. Os nossos clientes têm recebido melhor, né? Porque acaba sendo um custo extra ali, né? Você colocar um Claro. paisagismo, colocar Eu não sei uma se eu área a não sei se é um mais. custo extra, porque tudo aquilo que a gente fala, né? Tudo que. Eu vou falar que é um investimento extra. Sim, um investimento extra. Porque você investe em pessoas é um investimento garantido. Eu acho que ainda o melhor investimento que toda empresa pode fazer é no ser humano, porque quando você investe em pessoas, as empresas são feitas de pessoas, né? São as pessoas que crescem as empresas. Então eu gosto mais da palavra investimento, Sim, Andriele. sim, concordo com você. Não, que bacana. E quais são os próximos planos? Tem vocês estão projetando em algum local diferente desse eixo? Eu sei que você não pode falar de contratante nem de empresa, mas tem alguma região em específico que vocês estão fazendo algum Sim, estudo? acabamos de chegar no norte. A gente não tinha nenhum projeto na região norte e agora estamos no norte. Ah, que É legal. uma cidade próxima a Belém do Pará. Ah, que legal. E a mesma questão, galpão logístico, é isso? Galpão logístico. Ah, bacana, Tá. bacana. Então hoje o nosso bate-papo foi mais rápido para Sim, poder falar sobre isso. Andriele, obrigado mais uma vez por estar aqui, por estar compartilhando seu conhecimento com a gente. Tá bom? obrigada. Sem nada. Tchau.